Olá, meus amigos, é com enorme satisfação que hoje volto aqui para tratar de um assunto muito polêmico na atualidade da legislação brasileira. Nós vamos falar sobre a MP do saneamento, que é a MP 844 de 2018. Veja bem, nós sabemos que no Brasil a questão da universalização do saneamento ambiental e especialmente do saneamento básico tem ficado aquém do desejado. Isto porque a crise econômica, especialmente nos últimos anos, fez com que não somente o saneamento básico, mas também a saúde e a educação recebessem os devidos investimentos que os setores precisam. Nós, ao tratarmos da MP 844 de 2018, precisamos voltar os nossos olhos ao passado. E nós vamos voltar especialmente na década de 60 e 70, quando o governo federal sentiu que era a hora de organizar a questão da prestação dos serviços de fornecimento de água, coleta e de tratamento de esgoto. Pois muito bem, coube naquela ocasião, através do Banco Nacional da Habitação, reunir os recursos provenientes do Fundo de Garantia e do Tempo de Serviço para aplicar por meio das companhias estaduais de saneamento e os departamentos existentes, aplicar em obras de saneamento básico. Devemos lembrar, de outro lado, que a provisão para o saneamento básico, na ocasião, era extremamente deficitário. Cerca de mais de 50% das pessoas no Brasil não tinha linearmente o fornecimento de água, quanto menos o fornecimento da coleta e do tratamento do esgoto. Pois muito bem, foi criado na ocasião o PLANASA, o Plano Nacional do Saneamento Básico, para que, por meio do PLANASA e das companhias estaduais de saneamento, o governo federal pudesse implementar obras no Brasil, visando a que mais pessoas tivessem o fornecimento de água, a coleta, a disposição e o tratamento de esgoto. É muito importante que nós tenhamos claro, para esta oportunidade, que a questão da universalização do saneamento não é algo muito fácil. Isto porque o saneamento está compreendido numa órbita muito maior do que simplesmente levar água, coletar os esgotos. Nós devemos compreender, à luz do marco regulatório do saneamento básico, Lei 11.445 de 2007, portanto uma lei que já tem 11 anos, de que a atividade de prestação de serviços de saneamento básico compreende uma série de atividades que vai desde a captação da água bruta dos mananciais, levada até a estação de tratamento de água, para a partir de então poder desenvolver todo um processo de tratamento desta água, a fim de que esta água seja armazenada e distribuída a toda a população que dela necessita, assim também, e com propriedade, as indústrias que precisam do precioso líquido para manter a sua atividade econômica. Ora, senhoras e senhores, nós sabemos que mais de 100 milhões de pessoas pelo Brasil afora não têm o serviço de coleta, afastamento e muito menos de tratamento de esgoto. Isto faz com que os índices de mortalidade infantil pelo Brasil afora ainda se situem numa margem muito aquém daquilo que se precisa para que a universalização seja alcançada. É fato que a ONU tem estabelecido como pesquisa há muitos anos que para R$1 investido em saneamento básico, 4 são economizados em saúde pública. Veja bem, vocês são gestores do saneamento, vocês são pessoas que lidam diariamente com a comunidade, com os organismos nacionais, com vistas ao projeto de gestão do saneamento básico e do saneamento ambiental. Aqui, senhoras e senhores, cabe considerar
a nossa opinião de que falta no Brasil efetivamente gestão de política pública. E a gestão de política pública no Brasil se faz especialmente com a gestão. Ora, o administrador público deve saber que ele precisa se sentar com a sua equipe, com os órgãos envolvidos, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível federal. A fim de quê? A fim de que se planeje efetivamente o que é preciso fazer em nível de fornecimento de água, em nível de coleta de esgoto e em nível de tratamento de esgoto. Para isso, é indispensável que se saiba o que se quer alcançar, o que se quer fazer. Quanto de água eu preciso coletar do manancial? Eu preciso distribuir quantas quantidades de água para a comunidade? Da mesma forma, quais regiões eu preciso alcançar em nível de coleta, em nível de afastamento para tratar os esgotos domésticos e os esgotos industriais? É preciso fazer o quê? É preciso planejar. É preciso saber quanto eu tenho para gastar. É preciso que a comunidade saiba quanto será investido e quanto tempo terá que se esperar para que esse serviço efetivamente seja prestado e entregado à comunidade, à sociedade, tal qual como ela exige e ela merece. A falta de gestão de saneamento básico nos estados, nos municípios e no Brasil leva a que o povo sofra e sofra amargamente. E aqui entra uma situação muito mais evidente, que é a assinatura da MP do Saneamento 844 de 6/7/2018 pelo governo Michel Temer. Ora, senhoras e senhores, a leitura que eu faço desta MP do saneamento é de que ela efetivamente visa universalizar o saneamento como uma forma de trazer a realidade, o atendimento das necessidades do povo brasileiro, em todos os estados. Mas ela quer fazer por um viés que é o viés da privatização. Ora, quando o governo Temer diz que os municípios, ao promover o processo de contratação do serviço de saneamento ou da renovação do seu serviço de concessão, dos seus contratos de concessão, ele deve não apenas chamar as empresas prestadoras de serviço dos estados, mas também deverá chamar com poder e com autoridade a iniciativa privada. Qual é o medo? O medo é que, como a iniciativa privada tem necessariamente o viés econômico, que esse chamamento ao processo de licitação, ao processo de abertura do mercado de saneamento, possa levar o saneamento cada vez mais, não à sua universalização, mas de certa forma a uma estagnação. Sabe por quê? Porque a primeira vocação da iniciativa privada é o lucro. A primeira vocação da iniciativa privada é o resultado. Não é o resultado no sentido de alcançar a sociedade, como se pretende com a prestação dos serviços de água, coleta e tratamento de esgotos. E aqui fica uma grande preocupação. Será que, chamando a iniciativa privada, a licitação ou a concorrência pelo contrato de prestação de serviço na sua modalidade contrato de programa, será que esses participantes conseguirão atender a demanda de mercado, que neste caso não é o mercado privado, neste caso é o mercado público, porque é a sociedade que receberá e participará das benesses das obras de todo o conjunto e de todo o complexo do saneamento básico e do saneamento ambiental. Isto é uma preocupação minha e que vários setores da sociedade brasileira têm mostrado ultimamente. Nós sabemos que se o município A, B, C, D tem maior poder de arrecadação com as tarifas pelos serviços de água, coleta, tratamento e disposição dos esgotos, nós temos muito claro que a empresa ou grupo de empresas
que será chamada para concorrer à prestação do serviço, ela certamente escolherá aquele município ou aquele grupo de municípios que possa arrecadar mais receitas do que aqueles menores que não têm condições, porque a sua baixa expectativa, vamos dizer assim, de recuperação da receita será um problema muito sério para esses concorrentes. Então, eu acredito que a questão da universalização do saneamento não passa necessariamente pela chamar a iniciativa privada, mas, como disse anteriormente, sentar-se, planejar, saber o que eu preciso alcançar, quanto que eu tenho para investir e quanto tempo eu vou demorar para executar as obras. Vocês sabem que as obras do PAC em questão de saneamento e a questão da transposição do Rio São Francisco é um dado terrível por força da crise econômica, da má gestão que fora feito nos governos anteriores na questão do saneamento. Ora, São Paulo ainda se destaca porque São Paulo é a locomotiva do estado e por ser esta locomotiva tem uma questão do saneamento muito mais aberta e muito mais planejada do que os outros estados da Federação Brasileira. Um outro dado muito importante que nós precisamos chamar a atenção: a questão da privatização do saneamento básico em várias cidades do mundo, como, por exemplo, Buenos Aires, França e outros lugares, levaram ao passo da retomada desses municípios em outros estados nacionais, a retomada do município pela prestação do serviço. Por quê? Porque a iniciativa privada não conseguiu alcançar. Isto por quê? Requer investimento, requer um modelo, requer uma execução capaz de atender às metas estabelecidas pelos municípios, pelos estados e pelos contratos de programas celebrados entre eles. Veja bem, portanto, está aí uma grande preocupação. Um grande defeito desta MP, e aqui quero bem claro dizer que a MP não tem esse condão de chamar a sociedade civil para a discussão na questão do saneamento, porque ela requer a urgência para que ela seja aprovada. E esse é o grande problema, porque uma questão do saneamento era preciso que o governo organizasse toda a competência legislativa para elaborar um projeto de saneamento, um projeto de lei que viabilizasse de forma mais clara, mais ampla, como que ele pudesse fazer esse serviço por meio da participação da iniciativa privada. Até porque nós temos a lei das PPPs, parcerias público-privadas, e já estão sendo implantadas no Brasil em vários cantões. Ora, se eu quero mudar a lei de saneamento, é preciso que eu chame as organizações envolvidas, é preciso que eu chame as companhias estaduais de saneamento, os departamentos municipais de saneamento, para a discussão, para o diálogo, a fim de que estes organismos e estas organizações deem a contribuição que elas têm no âmbito do saneamento. Portanto, creio que aí uma grande falha do governo. Deveria se montar um projeto, chamar as universidades também para participar do projeto de fomento legislativo do novo marco regulatório do saneamento. Muito bem. De outro lado, faltou e falta as chamadas audiências públicas, porque a sociedade civil, que é quem sofre com a falta de saneamento, é a sociedade civil, meus caríssimos, que foi deixada de lado mais uma vez. As organizações não governamentais precisam ser chamadas para elas serem ouvidas, porque isto faz parte do processo democrático. E sem um processo democrático, efetivamente, que leve à discussão e leve à reflexão de como eu devo fazer, de que modo eu devo fazer, como eu devo fazer e qual investimento que eu devo fazer, é o que faltou no governo Temer, mais uma vez, e infelizmente.
Ora, eu tenho verificado por aí que algumas pessoas têm dito que a MP do saneamento ela é inconstitucional pelo fato de tirar a autonomia dos municípios ou por afetar também a questão do subsídio cruzado. Eu vejo de antemão que este problema não é uma realidade. Se o município tem, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, a autonomia para decidir como deve fazer, esta autonomia está claro que ela deve dizer como vai adotar a questão do saneamento, salvo naquelas hipóteses em que os municípios são administrados na política de saneamento pelas chamadas regiões metropolitanas, que em 2012, vale lembrar, o Supremo Tribunal Federal asseverou, mais uma vez, que essa questão de que as regiões metropolitanas efetivamente têm a competência para gerir o saneamento naquela questão estrutural em que os municípios fazem parte da política estabelecida pela Constituição Federal e pela Constituição dos Estados, respectivamente, em cada unidade da federação. Portanto, não foi, a meu ver, a medida provisória muito feliz quando ela abre essa questão de chamamento das empresas ou dos participantes para a questão do saneamento. Por quê? Porque requer uma discussão muito maior, uma discussão muito mais ampla, a fim de que a sociedade também participe. Portanto, que nós possamos abrir os olhos, ficar atentos e reivindicar para e passo quando for efetivamente convertida em lei, a fim de que, se não convertida em lei, a organização da sociedade civil, que os deputados federais, que todos vocês apoiaram na reeleição deste ano de 2018, possam fazer gestões públicas, apresentando efetivamente projetos de lei que venham de encontro à necessidade do povo brasileiro, nos municípios, nos estados e no Brasil afora. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade que me foi dada de fazer essa breve exposição sobre o saneamento. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.